Okay. Before I start, I will try to make automatic subtitle in English. Better than making two separate videos, okay? I don't speak English directly because my English is bad. It takes my long time to remember the words, and my Latin accent is very strong. This causes some confusion to people understand me. But if you guys think that my English is not too bad, I can to try make it in English next video. Okay? So, let's go to the Portuguese class. Bom, aqui eu estou apenas organizando os vetores para deixar só o vetor do contorno do corpo aparente. Aqui estou fazendo uma extrusão sobre o vetor que foi importado, porém esses vetores, quando são importados, eles trazem alguns defeitos que prejudicam o nosso trabalho mais para frente. Aqui nesse caso você pode ver que tem esses pontinhos muito juntos. Você vê que quando você traz vetores, mesmo que você tenha feito eles em outro programa, geralmente ele enche de pontos, né? Mas o programa ele tem um recurso que minimiza isso e que deixa mais suave. E isso nós vamos ver mais para frente. Por exemplo, agora aqui eu coloquei qual é a medida entre um ponto e outro, que isso prejudica quando a gente vai fazer a borda arredondada. Às vezes ele não permite por causa disso, tá vendo ali? Então você tem que achar os pontos. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora eu vou passar uma maneira bem simples de fazer um corpo que você pode aplicar nos seus instrumentos e depois usar no VCarve ou no Aspire. No próximo vídeo nós vamos usar isso no VCarve e no Aspire, ok? Então aqui que eu fiz, eu peguei um bloco como se fosse uma peça de madeira e criei uma extrusão. Você dá uma explorada, é mais ou menos isso. Aqui estou usando um círculo de 3 pontos para encontrar o arco do nosso descanso da barriga. Agora eu só vou ajustar os pontos para deixar o mais próximo do tamanho que eu quero, da curvatura que eu quero da nossa barriga aqui, né? Eu uso muito o escalar de 1D. Você seleciona o que você quer dos dois lados, né? E usa escalar de 1D para que os dois lados se movimentem iguais, na mesma proporção. Aqui no caso eu já desisti da proporção porque não estava dando muito certo, que teria que criar mais pontos. E como é um exemplo rápido, eu decidi fazer mais manualmente. Neste caso específico, eu corto o lado que está sobre a guitarra para poder fazer uma rotação com este elemento. Aí eu tenho a forma da curva, né, que passa ali pela barriga. E agora com escala de 1D, eu vou achatar. E nesta parte a gente busca um melhor posicionamento, coloca mais para cima, dá um ângulo e vai buscando aí o melhor posição para cortar essa parte do corpo. Agora aqui eu tenho o contorno do que eu quero do descanso do braço. E o que eu vou fazer aqui também é outra solução simples, bastante simples. Eu tenho o contorno que eu quero e vou fazer ele inclinado, com a posição que eu quero. Eu vou usar aqui inclinação 3D. Né? Para começar eu fui para o lado errado primeiro. Aí escolho a inclinação que eu quero. Lembrando que isso aqui é tudo mais ou menos. É só para te dar uma mostrada, porque cada guitarra vai agir de uma forma diferente. Então eu dou extrusão. E agora você pode ver esse monte de linhas aí, isso dá trabalho depois. Então capriche no vetor, para que não tenha problema depois para resolver alguns
outros problemas, tem que voltar todo o trabalho. Vou fazer a mesma coisa aqui com o bolt-on, né? Com o tróculo, coloco na posição, extrusão, e agora você vai tirar o corpo da sua guitarra ou do seu baixo deste bloco. Seleciono então o vetor que eu quero do corpo, vou ali em Boolean, diff, diferença, né? Desculpa, o interno, né? E retiro. Então você vai usar aquelas ferramentas bastante ali de junção, de trimar, etc. Agora eu continuo usando o diff, né? Mas aqui, por exemplo, você, quando for fazer o seu desenho, você tem que estar atento com isso também. A imagem tem que passar um pouquinho para fora do vetor, do contorno do seu corpo. Então aí que eu fiz uma, não sei em inglês, gambiarra, TP Easy Fix. Eu fiz aí alguma coisinha rápida aí só para não perder muito tempo para mostrar, porque isso aqui é só um exemplo do que você pode fazer. Então depois de feito, vai lá também cortar ele do corpo, né? Usa Boolean e diff, aí retira. Vou apagar só o layer, vou apagar, desculpe, o vetor, e aí aqui vou fazer a mesma coisa aqui. Então apagou, ficou essa sobrinha aqui, mas isso é fácil tirar depois, e também na verdade nem precisa tirar, vai funcionar de boa lá tranquilamente no Aspire. Aqui estou fazendo a mesma coisa. Vou retirar para ver como é que fica a princípio. Estou colocando em outra layer, só para ficar organizado. Para depois apagar a layer, mas não apagar o objeto. Para que depois eu possa usar ele para retirar novamente, caso eu não gostar do resultado final. Aqui vocês podem ver então que a curvatura não está legal. Pode até ficar interessante para algum design diferente ou arrojado. Mas nesse caso aqui do Jazz Bass, vamos fazer um pouquinho diferente. Então, basicamente, você pega, começa a criar a forma um pouco diferente, inclina ela, achata ela um pouquinho, vai dando uma olhada como é que vai ficando, alonga. É uma coisa que você vai fazer tentar, tentativa e erro, né? Aí ficaria bom se tivesse inclinado a peça um pouco, saído um pouco menos para baixo, do jeito que eu levantei ela, e inclinado. Ali você pode ver que na parte 3D eu dou uma olhada por baixo para ver como é que está a profundidade. Aqui ele ainda continua com aquele jeitão estranho, que ficaria legal tendo uma guitarra mais moderna, por exemplo, mas nesse caso não. Aí o que eu fiz agora foi selecionar a peça, a parte que eu não gostei, e retiro. Que vai ficar muito mais fácil agora para usar Loft. Com o Loft você vai juntar as duas partes, as duas bordas, e você vai conseguir uni-las. E agora eu tive o resultado melhor do que com o círculo. Porém o círculo me ajudou a cortar do jeito que eu queria. Existem mais umas 3 ou 4 formas diferentes de fazer isso. Isso a gente pode ir passando. Aí está. Eu estou separando agora, tirando da parte visual toda a sujeira, toda a parte que vai atrapalhar. Então esse fica um corpo. Com esse corpo aqui, mesmo sem as bordas arredondadas, você já pode usar ele no Aspire, no Articano, no VCarve, onde você achar melhor. Qual é o seu programa, na verdade. E aqui eu vou só cortar para mostrar como é que pode ser feito. Você cria uma linha na área que você quer cortar. Podia ser com curva também ali, né, para ficar mais parecido com como que a guitarra é feita. Cria uma extrusão, qualquer coisa que você possa cortar, né, aparar para você poder usar a ferramenta de corte, ó, você vai e retira. Aí você tem um corpo completo aqui. E todas essas linhas aqui, esses problemas que vem com o vetor, você vai ter problemas depois para fazer arredondamento. Se você não quiser fazer arredondamento, isso já está bom. Mas se for fazer arredondamento, já entra bastante coisa
diferente aí que a gente vai ter que explorar bastante mais pra frente. Então o vídeo por enquanto é isso aí. Então, bora, logo logo eu já coloco outro vídeo aí. Obrigado.